Olá, tudo bem com você? Professor Denis aqui com mais algumas dicas sobre informática. Informática para o concurso da Prefeitura de Patrocínio. Nós estamos aqui dando algumas orientações, algumas dicas, e tem outros vídeos aí que você pode assistir também. E aproveito para pedir que você se inscreva no canal e habilite o sininho aí para receber notificações. Então vamos lá, está na reta final do concurso, mas ainda dá tempo de fazer aquela revisão, rever provas anteriores, né? Nós vamos fazer algumas questões, como tem também nos outros vídeos. Então vamos lá para a tela do computador aqui. Bom, no edital ele prevê segurança da informação. Então segurança da informação é um tema importante. E aqui ele fala das coisas básicas, dos princípios básicos da segurança da informação. Então, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre isso e resolver uma questão que caiu nessa mesma banca, no MS Concurso, sobre segurança da informação. Então, vamos aqui para os slides, né, que eu preparei para essa aula. Bom, segurança da informação. Segurança da informação é um tema importante, como eu já disse. Existem alguns tipos de vulnerabilidades do computador, né, de hardware, né, falhas no hardware, vulnerabilidades de software, isso existe bastante quando uma codificação de um software tem alguma falha, e aquela falha pode ser explorada ali por invasores, né, por hackers e por vírus também. Vulnerabilidade de mídia, alguma falha em mídias também, as vulnerabilidades humanas, senhas que são mal definidas, pessoas que são negligentes com a questão da segurança dos seus próprios dados. E as vulnerabilidades naturais que pode acontecer, né, de queimar um equipamento, enchentes, algum tipo de evento da natureza que pode provocar a queda de um sistema de informação, de um data center. Então é preciso ter medidas de segurança, backups para contornar esses problemas. Agora, isso aqui é o que está no edital, que são os princípios básicos da segurança da informação. Os princípios básicos são esses aqui. A confidencialidade, toda a informação deve ser protegida de acordo com o grau de sigilo de seu conteúdo, visando a limitação de seu acesso e uso apenas às pessoas para quem elas são destinadas. Então isso é o princípio da confidencialidade, garantir que a pessoa que vai acessar é aquela realmente que deveria acessar. Então, limitar o acesso às pessoas que devem, né, que têm a permissão para esse acesso. A integridade consiste em que um dado enviado para uma pessoa só possa ser aberto por essa pessoa ou alguém que esteja devidamente autorizado. Ela deve ter garantia de que os dados não foram alterados por um indivíduo não autorizado. Então, quando você envia um arquivo, por exemplo, garantir que esse arquivo esteja íntegro é garantir que não houve alteração nesse processo de envio. Então, a integridade é mais um dos princípios da segurança da informação. A disponibilidade, que é um princípio importante. Então, os sistemas eles devem estar disponíveis quando as pessoas o acessarem. Lendo aqui o conceito, a disponibilidade consiste em que todos os dados que necessitam ser acessados estejam ao acesso de todos a qualquer momento. Lógico, apenas para as pessoas devidamente autorizadas. Então, quando você vai acessar uma informação, essa informação deve estar disponível. Isso é o princípio da disponibilidade.
Então, os sistemas de alta disponibilidade são aqueles sistemas que você vai acessar, né, em qualquer horário, por exemplo, o sistema, por exemplo, que tem disponibilidade 24 horas por dia, 7 dias por semana. São sistemas de alta disponibilidade. Inclusive, para você ter um sistema de alta disponibilidade, você tem que investir em sistemas, né, que garantam essa disponibilidade. Então, esse é o princípio da disponibilidade, garantir que a informação esteja disponível às pessoas autorizadas, no momento em que elas forem acessar. O princípio, continuando falando dos princípios básicos da segurança da informação, um outro princípio também é o princípio da autenticidade. Consiste na garantia da veracidade da fonte das informações. Por meio da autenticação, é possível confirmar a identidade da pessoa ou entidade que presta a informação. Então, isso é a autenticidade. Então, você pode garantir essa autenticidade por meio da autenticação, por meio das senhas, dos certificados, assinaturas e certificados digitais. Mais um princípio da segurança da informação. E o outro princípio, o último, é o não repúdio, que visa garantir que o autor não negue ter criado ou assinado o documento. Então, ele não vai ter essa condição de negar, porque já existe ali assinaturas, a autenticação que já comprova que foi realmente ele o autor da informação. Então, visa garantir que o autor não negue ter criado ou assinado o documento. Então, são esses os princípios da segurança da informação. E para fazer um esqueminha aqui, para você lembrar, que é o C, o I e o D, CID, A, CIDA e, por último, não, né? Então, a gente poderia colocar aqui, só para lembrar, sempre é bom fazer esses esquemas, CIDA não, né? Vou inserir aqui uma caixinha de texto e a gente escreve isso aqui. CIDA não. CIDA não, né, no sentido, né, não deixe de estudar, né? CIDA não deixe de estudar. Então é só para lembrar, CIDA não, para você lembrar aí dos princípios da segurança da informação, que é o primeiro, a C, confidencialidade, o I de integridade, o D de disponibilidade, o A de autenticidade e o não de não repúdio, né? São esses aqui que nós vimos. Confidencialidade, integridade, disponibilidade, autenticidade, não repúdio. Então, para lembrar, CIDA, não deixe de estudar. Continuando aqui, aliás, para resolver uma questão sobre esse assunto. Uma questão que está aqui, que eu baixei lá do site da MS Concurso, um concurso anterior da Câmara de Porto Alegre. Nessa questão diz o seguinte: dentre as alternativas abaixo, que falam sobre os conceitos básicos de segurança da informação, assinale a que define o conceito de disponibilidade. Então, está querendo saber a definição desse princípio básico que é a disponibilidade. Aqui a letra A fala o seguinte: garante a possibilidade de negar a autoria em relação a uma transação anteriormente feita. Isso não é disponibilidade, né? Então, isso aqui seria o não repúdio, se fosse o contrário, né? Garante, aliás, a impossibilidade de negar é o não repúdio, né? Garante que você não pode negar porque já foi feito todo o processo ali de autenticação. Então, não é esse. A letra C aqui, garante ao sistema o dever de seguir as leis e regulamentos associados a esse tipo de processo. Não é isso aqui também. A letra D,
garante que a informação é proveniente da fonte anunciada e que não foi alvo de mutações ao longo de um processo. Então isso aqui é a integridade, não houve mutações, não houve alterações. Sobrou essa aqui, né? Então disponibilidade é o quê? Garante que a informação possa ser obtida sempre que for necessário. Isso é, que esteja sempre disponível para quem precisar dela no exercício de suas funções. Então essa questão está bem fácil, né? Questão 27, a letra B. E se a gente for conferir aqui no gabarito, é justamente isso mesmo, letra B. Questão 27, letra B. Então, resolvida essa questão, vamos voltar aqui ao slide para falar sobre algumas pragas virtuais. Então, vamos aqui falar sobre algumas dessas pragas virtuais. Então, isso aqui nós já falamos, os tipos de vulnerabilidades, os princípios básicos da segurança da informação. Aqui tem um esqueminha falando sobre riscos associados à organização. Então, a organização ela é baseada, o negócio é baseado em informação que contém riscos, sujeito a essas vulnerabilidades que aumentam os riscos, que permitem ameaças, essas ameaças aumentam os riscos, que comprometem a integridade, a confidencialidade, a disponibilidade, aumentam os riscos, que causam impacto nos negócios, que aumentam os riscos. E é preciso medidas, né, de segurança para reduzir esses impactos no seu negócio. Então é preciso proteger as suas informações. Então é um esquema aqui geral, né, sobre a segurança da informação e os riscos que a organização está sujeita. Agora vamos falar sobre algumas pragas virtuais. Algumas definições aqui de algumas pragas virtuais. Bom, adware. Adware são programas feitos para mostrar anúncios e propagandas de vários produtos. Geralmente são instalados no computador de uma forma injusta, como um cavalo de Troia ou qualquer outra praga que possa... você clica em determinado anúncio ou um determinado programa, você instala ali mesmo que, sem saber, você instala um desses adware que começa a mostrar propagandas no seu navegador. O cavalo de Troia, né, que é uma praga virtual aí, também muito conhecida, é um software, é um programa nocivo que se passa por um software legítimo para infectar computadores. Ao clicar nele, a vítima pode ter os seus arquivos destruídos ou abrir o seu computador para uma ação de hackers, por exemplo. Então, ele costuma ser dimensionado como um anexo de e-mail, um programa que você vai clicar ali, às vezes está anexado a um e-mail, você clica ali para abrir e ele se instala automaticamente esse cavalo de Troia. E ele permite que um invasor entre no seu computador e possa apagar, destruir os seus arquivos. Então está aí o Trojan, né, o cavalo de Troia. O spam é uma praga virtual que é também muito conhecido, muito comum, que são aqueles e-mails que você recebe, e-mails indesejáveis, que você não solicitou, que você não conhece o remetente. Então isso são os spams. Os spams, eles são... A gente tem softwares, tem anti-spam que consegue controlar. Mas sempre você vai receber alguns desses spams e é preciso você ir gerenciando, excluindo esses spams. Denunciando, né? Também às vezes tem a forma ali de você fazer a denúncia de que aquele e-mail não é um e-mail legítimo, não é um e-mail que você deveria receber. Os spyware, né, é um tipo de software que coleta informações de internautas sem o conhecimento das vítimas. Ao se conectar à web, o usuário passa a transmitir informações sobre seus hábitos de navegação ou até mesmo senhas. Geralmente é distribuído com outros programas disponíveis para download.
Então, é um espião, né? O spyware. O malware é um termo associado a qualquer tipo de praga virtual, né? Então, que é um software que tem um objetivo nocivo, um Trojan, que é o cavalo de Troia, o vírus, o spyware. Então, tudo isso vai entrar nesse grupo de malware. É um grupo bem genérico. O vírus popularmente é um programa, né, uma praga virtual. Então, ele é um programa capaz de danificar os seus arquivos, ou até mesmo, pode acontecer até de danificar o seu equipamento. E ele é um termo assim mais geral também, né? Mais antigo, inclusive, essa nomenclatura de vírus. Hoje a gente tem, de forma mais específica, outras definições. Para realizar a infecção, o vírus embute uma cópia de si mesmo em um programa ou arquivo que, quando executado, aciona o invasor. Então o vírus também tem uma propriedade que é a propriedade de se proliferar, né? Então de se infectar outros arquivos. Warn é um tipo de ameaça que é capaz de se propagar automaticamente por redes, como a internet enviando cópias de si mesmo, de um computador para outro. Esse warn é muito infectado por e-mail. Então você recebe um e-mail e aí o próprio warn envia para os seus contatos como se fosse você, o remetente, e passa a infectar os seus contatos. Depois, se os seus contatos forem infectados, os contatos dos seus contatos. Então, assim, ele é mais por e-mail, principalmente aqueles sistemas de e-mail como Outlook. Isso era muito comum a gente pegar esse tipo de warn. Hoje já não é tão comum. A propagação ocorre através da exploração de vulnerabilidades existentes ou falhas de configuração em programas. Agora, que eu falei algumas pragas virtuais, nós vamos falar aqui algumas medidas de segurança. Então, as medidas de segurança que devem existir, primeiro, o próprio usuário, né, ele ter a consciência, definir senhas seguras, ter o cuidado devido. Então, o próprio usuário tem que ter esse cuidado. Mas existem alguns softwares, algumas ferramentas, como, por exemplo, o Firewall, que é um dispositivo construído pela combinação de software e hardware, utilizado para... ele vai fazer um muro, né? O firewall, né, do inglês, é esse muro de fogo utilizado para separar o que vai passar, né, o que pode da internet entrar dentro da sua rede, o que não pode. Então, esse é um muro de proteção, o firewall. Então, utilizado para dividir e controlar o acesso entre redes de computador. Então, o firewall ele faz esse controle. Quais são os pacotes que podem entrar, quais que podem sair. Então, você fecha as portas de entrada do computador por meio do firewall. Então, tem que existir um firewall. Geralmente é no servidor que é instalado esse firewall e também na máquina do usuário. A gente pode ter o firewall instalado. O próprio Windows tem o firewall, né? Então, o firewall é uma ferramenta muito importante. O antivírus, que é um programa para detectar uma ameaça, um vírus, detectar e anular e eliminar do seu computador esses vírus. O anti-spam, que detecta e elimina spams. E o anti-spyware, que detecta e elimina esses espiões. São algumas ferramentas de proteção, de segurança da informação. Bom, aqui eu dei uma visão geral, né, sobre algumas ferramentas de segurança, os princípios da segurança da informação. Então, é uma visão geral, mas eu penso que esses conceitos são importantes e podem cair nessa prova de concurso que você está fazendo. Aqui eu foquei no concurso da Prefeitura de Patrocínio, mas qualquer outro concurso que tenha esse tema no edital, são alguns princípios aí que geralmente são cobrados em prova.
Espero que tenha lhe ajudado com essas dicas e se inscreva no canal aí. Se precisar também de aulas, eu dou aulas particulares de Excel, de informática geral. Está aí o meu contato aí embaixo e o link também para um curso. Até mais, até breve, um abraço.